Bem, nos dois vídeos anteriores eu tratei do princípio pro homine, que é um princípio hermenêutico, um princípio levado em consideração pelas cortes internacionais quando estão a decidir sobre o sentido e o alcance das normas de direitos humanos. Vamos continuar tratando deles, levando em consideração agora a terceira das diretrizes. A primeira disse respeito à compreensão de que os direitos humanos precisam ser respeitados, mesmo quando eles estão apenas implícitos nas normas positivadas. A segunda diretriz, que está relacionada à interpretação restritiva de todas as limitações que o direito internacional autoriza, né, limitações aos direitos humanos em situações emergenciais. Esta terceira diretriz de que nós vamos tratar agora está relacionada à colmatação, ao preenchimento de lacunas das normas de direitos humanos. E a lógica é a de que levemos em consideração o primado da dignidade da pessoa humana, esse valor-fonte, sempre que estivermos na contingência de preenchermos essa lacuna. O exemplo que se dá é um exemplo muito interessante e que remete àquele momento em que o presidente do Peru, Alberto Fujimori, resolve denunciar o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana sobre os fatos ocorridos no Peru. Aquilo o incomodava e a Corte Interamericana respondeu que, com base no princípio pro homine, era impossível que o cidadão peruano tivesse uma proteção menor do que aquele que ele já tinha conquistado quando o Peru se submeteu, como o Brasil o fez desde 2002, em relação aos fatos ocorridos no Brasil a partir de 1998. Então, que era impossível que essa proteção fosse reduzida à proteção ao cidadão peruano, e não autorizou que a denúncia ao reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana valesse para o Estado peruano. Um exemplo que me parece mais próximo a nós é aquilo que diz sobre o que pode o mandado de injunção realizar no Brasil. O mandado de injunção ele autoriza o Supremo Tribunal Federal a fazer concretos os direitos fundamentais, os direitos humanos constitucionalizados. Portanto, toda vez em que falta essa regulamentação, nós temos alguns exemplos interessantíssimos, mas um exemplo mais recente tem a ver com o mandado de injunção 4.733, em que a nossa Suprema Corte estava na contingência de decidir como regulamentar os casos de homofobia. E a Corte teve uma decisão emblemática, porque muito em sintonia com a ideia de interseccionalidade, ou como diz a filósofa abolicionista Angela Davis, né, estadunidense, não é possível que um espaço de opressão prevaleça sobre o outro quando nós pensamos na discriminação por raça, classe social, gênero, pessoas com deficiência, enfim. Nós precisamos fazer com que esses espaços de opressão dialoguem, porque existe uma inter-relação possível, né, e não raro presente entre as pessoas que são discriminadas por cada uma dessas razões. Então, pareceu razoável ao Supremo Tribunal Federal que adotasse para os casos de homofobia, por analogia, aquilo que se adotava, né, na criminalização dos atos de racismo. Isso é importante porque se percebe como a colmatação dos direitos humanos, seja pelas cortes internacionais, seja pelas cortes internas, pode levar, sim, sempre em consideração o princípio pro homine, para que se realizem em plenitude os direitos humanos, os direitos fundamentais.